Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Quero desejar um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Dando continuidade, ou seja, continuando ao estudo passado a respeito do apostolado do apóstolo Paulo, eu quero trazer a segunda parte hoje, que tem como tema o apostolado de Paulo, parte 2. Então, será que Paulo se intitulou-se apóstolo por conta própria? Eu falei isso da aula passada, eu fiz essa pergunta. Será que foi ideia de Paulo, onde Paulo criou uma crença, uma doutrina para pregar aos gentios? Será que ele foi aos gentios pregar por decisão própria dele? Entendeu? Então veja, ou foi Paulo que recebeu a revelação do Eterno para levar as boas novas. Então, o que disse, o que falou, o que foi decidido pelos líderes da igreja primitiva no Concílio de Jerusalém? O que foi decidido, o que eles pensaram a respeito de Paulo ir aos gentios? Será que eles foram contras? Então, no Concílio de Jerusalém, que incluía Pedro, Tiago ali, e os anciãos, né, os presbíteros, sugeriram, ou seja, no Concílio de Jerusalém, que aconteceu há 2000 anos atrás, foi reconhecido sim a distinção entre a missão de Pedro aos judeus e a missão de Paulo de ir aos gentios. Foi decidido. Chegaram a um acordo sobre as práticas, né, que os gentios convertidos deveriam observar. Eles deveriam se abster de quê? Veja aqui em Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então veja, essa foi a palavra de Tiago. Então, eles deveriam se abstessem dessas coisas, onde os gentios, né, aqueles gentios convertidos, né, eles deveriam se abster. E nesse mesmo concílio de Nicéia foi, entendeu, decidido que Pedro fosse até os judeus, pregasse aos judeus e Paulo aos gentios. Então veja, no versículo 22 em diante, vamos ler aqui algumas passagens, diz assim, olha, a decisão, né, que foi enviado a Antioquia, a decisão ali do concílio que teve ali, onde foi discutido ali, houve discussão a respeito da circuncisão e Paulo não concordava com a circuncisão. Mas veja, a decisão que o concílio ali, liderado pelos líderes da igreja primitiva, Tiago, decidiu, no versículo 22 em diante. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Olha, veja bem, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Então, decidiram ali, entendeu? Foram elegidos homens para ir com Paulo e Barnabé. Vejam lá. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre
os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então veja, homens foram elegidos ali para irem com Paulo e Barnabé. Então, meus irmãos, aí vamos continuar aqui a leitura. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, está entre colchete, que saíram, está entre colchete, então isso aqui foi acrescentado. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los, e vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Veja a escrita falada por Tiago, enviada à igreja de Antioquia. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Está vendo? Então, tanto Judas e Silas, eles pessoalmente, eles iriam dizer estas coisas que foram decididas ali no concílio, em Jerusalém. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Versículo 30. Veja a leitura da mensagem, entendeu? Quando esses homens chegaram em Antioquia, Paulo, Barnabé, Silas, né? E esses homens aqui que foram designados, Barsabás e Silas, Paulo, Barnabé. Então, quando esses homens chegaram em Antioquia, entendeu? Eles vão agora mostrar a leitura da carta escrita ali pelos líderes da igreja ali do primeiro século, da igreja primitiva, onde, dentre eles estava Tiago e Pedro. Veja, versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, ou seja, a carta escrita. Né? Versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Observe, meus irmãos. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, observe, meus irmãos, que foi decidido que Paulo e Barnabé, que Paulo fosse enviado aos gentios de outras nações. Então, o próprio Paulo, e veja que quando eles, antes de eu falar aqui, olha, veja que antes, né, quando eles leram a leitura ali da carta, vejam que eles se alegraram com aquela decisão. E o próprio Paulo falou a respeito do evangelho da incircuncisão que foi confirmado a ele. Veja, em Atos capítulo de número 2, versículos 6, 7, 8 e 9, vamos ler aqui, ó. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Ó, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, veja, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé
a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, meus irmãos, apesar das preocupações iniciais e das acusações contra Paulo, ali, né, os líderes de Jerusalém reconheceram e aceitaram a vocação missionária de Paulo para os gentios. Então, eu fico por aqui, não quero me estender muito, mas em poucas palavras, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. É muito claro isso aqui. Foi decidido no concílio que Pedro seguisse para para os judeus, né? Tiago, Cefas e João, né? Que eram da circuncisão. Eles decidiram isso aqui. Pedro seguisse para os judeus e Paulo, né? Para os gentios. Então, meus irmãos, aqui eu encerro a minha participação nessa segunda parte. Na próxima sexta-feira estarei trazendo a terceira parte desse estudo. Tá bom, meus irmãos? Saudações de paz.